Kátia herda uma antiga fazenda de cavalos após a morte misteriosa do avô, que ela não via desde criança. Ao lado de Roberto, um treinador de cavalos marcado pelo passado, ela mergulha em uma jornada de descobertas, onde segredos familiares, símbolos escondidos e legados esquecidos desafiarão tudo que ela acreditava ser verdade. Entre pistas, relíquias e cavalos que parecem sentir mais do que mostram, Kátia e Roberto precisam decifrar não apenas o passado da fazenda, mas também o seu próprio lugar no mundo. A fazenda parecia esquecida pelo tempo. As janelas empoeiradas, a madeira rangendo, os campos altos de mato e, no meio de tudo, os olhos atentos de um cavalo negro como a noite, parado, solene, como se esperasse alguém há muito tempo. Kátia chegou ali sem saber se ficava um dia ou uma vida. A carta do advogado dizia que seu avô, com quem ela não falava desde os 8 anos, deixará tudo para ela. Tudo, incluindo os segredos. No celeiro antigo, ela encontrou Roberto, um homem de poucas palavras, que cuidava dos cavalos havia anos. Tinha um jeito firme, olhos que escondiam feridas e mãos calejadas que tratavam cada animal como um filho. Você é igual à sua mãe, disse ele, sem tirar os olhos do cavalo que escovava. Isso é bom ou ruim? Perguntou Kátia. Vai depender do que você veio fazer aqui. Essa pergunta ecoaria por dias em sua cabeça. Nas paredes do escritório abandonado do avô, Kátia encontrou recortes antigos, fotos em preto e branco, mapas com círculos desenhados e um cofre enferrujado com um símbolo que ela reconheceu, o broche que sua mãe usava no pescoço. O mesmo que desapareceu no dia do acidente que a matou. Ali começou o mistério. Roberto hesitava em falar, mas algo em Kátia o fazia lembrar de si mesmo quando ainda tinha esperança. Ela era determinada, mas também quebrada por dentro. Por que você ficou aqui, depois que ele morreu? Ela perguntou. Por que promessas não morrem com quem parte? Respondeu ele. Um dos cavalos, chamado Lúcio, parecia se comunicar com Kátia. Ele reagia ao seu toque de um jeito que nenhum outro animal fazia. Ela começou a montar, mesmo depois de anos sem subir num cavalo. Roberto observava em silêncio, até finalmente oferecer treino. Durante as cavalgadas, eles encontraram marcas em árvores, pedras com letras gravadas, e uma trilha escondida. A cada passo, a fazenda revelava uma história esquecida. Cada pista trazia à tona uma parte do passado da família, e da verdade sobre a morte da mãe de Kátia. Quando conseguiram abrir o cofre, havia um caderno de couro com páginas amareladas. Era o diário da mãe de Kátia. Nele, ela falava sobre o desejo de proteger a fazenda, sobre uma sociedade que queria comprar as terras para fins industriais e sobre o avô tentando impedi-la de revelar verdades do passado. Também havia uma carta endereçada a Kátia, com um aviso. Se você está lendo isso, é porque a verdade bateu mais forte que o silêncio. Não a tema. A fazenda carrega mais do que terra, carrega destino. Roberto, ao ver o diário, se afastou. Kátia foi atrás. Ela descobriu que ele fora apaixonado pela mãe dela, mas que nunca teve coragem de contar. Quando ela morreu, ele prometeu ao avô cuidar da fazenda, mesmo que isso significasse sacrificar a própria vida. Você a amava, disse Kátia, com os olhos cheios de uma dor antiga. E falhei com ela. Agora, só posso acertar com você. Foi o início de uma aliança. Juntos, Kátia e Roberto começaram a restaurar a fazenda. Organizaram aulas de ecoterapia para crianças da região, eventos de preservação da raça de cavalos que o avô criava, uma linhagem rara e quase extinta. O símbolo da família, um cavalo alado com um olho em chamas, passou a ter novo significado: ver além, correr apesar, voar com raízes. Um dia, no mesmo campo onde o cavalo Lúcio costumava correr, Kátia cavalgou sozinha. Sentia a presença da mãe. Chorava, mas não de tristeza, de libertação. Obrigada, mãe, eu entendi. Entendeu que o legado não era a terra. Era o poder de transformar dor em caminho, silêncio em voz, passado em ponte. E ela faria isso. Roberto, do celeiro, a observava com olhos lavados. Pela primeira vez em anos, sorriu.
Kátia redesenha o símbolo da família em uma parede da sede, um cavalo alado, agora com asas abertas e o olho flamejante voltado para o céu. Uma nova geração vai chegar. Mas agora, os segredos foram revelados. E o eco das ferraduras, anti-silêncio, agora soa como batidas do coração da verdade. Com a fazenda sendo restaurada, Kátia começou a ter sonhos recorrentes. No mais marcante deles, ela via sua mãe parada ao lado de Lúcio, o cavalo de olhos intensos. Ela sussurrava: "O verdadeiro segredo está enterrado. Onde o sangue encontrou a raiz?" Assustada, Kátia compartilhou com Roberto. Ele hesitou, mas então contou algo que guardava há anos. A sua mãe, ela descobriu que a fazenda era um antigo território indígena. Há registros enterrados aqui. Seu avô escondeu isso, por medo de perder a posse da terra. O que parecia ser uma herança de cavalos e história rural era, na verdade, uma terra sagrada. E o símbolo da família, o cavalo com um olho flamejante, era inspirado em um totem ancestral, um guardião espiritual dos cavalos, que representava proteção e visão além da vida. Movidos por essa nova descoberta, Kátia e Roberto buscaram mapas mais antigos e encontraram, embaixo de uma árvore centenária marcada com o símbolo do totem, um baú lacrado por correntes. Dentro dele, havia registros escritos em tupi antigo, medalhões, e uma carta escrita pelo próprio avô. Na carta, ele confessava: "Errei. Escondi o que deveria ser celebrado. A terra pertence a um povo mais antigo do que nossa linhagem. Mas seu espírito vive nos cavalos. Proteja esse elo, Kátia. Ele é mais poderoso do que qualquer documento." Kátia sentiu o chão vibrar. Entendeu que sua missão era maior. A fazenda não era só um bem, era ponte entre culturas, entre humanos e animais, entre o passado e o invisível. Com o sucesso dos eventos na fazenda, uma grande empresa do agronegócio apareceu. Ofereceram milhões para comprar tudo. Era uma armadilha, queriam destruir a fazenda para abrir pasto para gado. A proposta dividiu a comunidade. Alguns moradores pressionavam Kátia a aceitar, dizendo que ela traria progresso. Outros, guiados pelo valor histórico da terra, se colocaram do lado dela. Roberto, por um momento, pensou que ela poderia ceder. "Você vai vender?" "Não." "Vai perder tudo." "Não, Roberto. Se eu vender, é aí que perco tudo." Kátia decidiu abrir o espaço como um centro cultural e equestre ancestral, reunindo descendentes indígenas, estudiosos, cavaleiros e jovens locais. Criaram um símbolo novo, o cavalo com asas abertas, o olho em chamas, e raízes descendo das patas, unindo céu, visão e chão. As histórias dos cavalos começaram a ser contadas como nunca antes. E Lúcio, o cavalo que sempre guiava Kátia nos momentos mais difíceis, tornou-se símbolo vivo do renascimento. Roberto, antes isolado emocionalmente, passou a treinar jovens da região. Descobriu em si um propósito que ele mesmo pensava ter perdido.